History Secrets. No ano de 1945, uma descoberta inesperada ocorreu no interior do Egito. Perto da cidade de Nag Hammadi, camponeses que cavavam em busca de fertilizante encontraram um grande jarro de barro enterrado no solo. Dentro desse recipiente estavam vários códices antigos, manuscritos escritos em língua copta. Esses textos haviam permanecido ocultos por séculos. O que os pesquisadores descobriram naquele jarro mudaria profundamente o estudo da história do cristianismo primitivo. Os códices de Nag Hammadi continham dezenas de textos antigos, evangelhos, tratados espirituais, diálogos atribuídos a Jesus e aos discípulos. Esses escritos pertenciam a correntes do pensamento religioso que haviam sido quase completamente esquecidas ao longo do tempo. Muitos deles estavam associados a tradições conhecidas hoje, como gnósticas. Essas comunidades desenvolveram interpretações espirituais diferentes daquelas que se tornaram dominantes dentro da Igreja cristã. Para compreender a importância dessa descoberta, precisamos primeiro entender o contexto em que esses textos foram preservados. Para compreender por que esses manuscritos estavam escondidos no deserto, precisamos voltar aos primeiros séculos do cristianismo. Durante esse período, muitas comunidades cristãs possuíam interpretações diferentes sobre os ensinamentos de Jesus. Alguns grupos enfatizavam a importância da tradição transmitida pelos apóstolos. Outros desenvolviam reflexões espirituais mais simbólicas e filosóficas. Entre essas correntes estavam comunidades que hoje são chamadas de gnósticas. A palavra gnose significa conhecimento. Mas nesse contexto, ela se refere a um tipo específico de conhecimento espiritual. Para muitas tradições gnósticas, a salvação não dependia apenas da fé ou da prática religiosa. Ela estava ligada à descoberta de um conhecimento interior e um despertar espiritual que revelaria a verdadeira natureza da alma. Dentro dessas comunidades surgiram textos que apresentavam diálogos entre Jesus e seus discípulos. Nesses diálogos, Jesus frequentemente revela ensinamentos profundos sobre a origem do mundo, a natureza do espírito e o caminho para a libertação espiritual. Alguns desses textos foram preservados exatamente nos códices encontrados em Nag Hammadi. Entre eles está um dos evangelhos mais surpreendentes já descobertos: o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé é um dos textos mais fascinantes encontrados entre os manuscritos de Nag Hammadi. Diferente dos evangelhos do Novo Testamento, ele não apresenta uma narrativa sobre a vida de Jesus. Não há relatos sobre nascimento, milagres ou crucificação. O texto consiste em uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus. Cada um deles apresenta ensinamentos breves, muitas vezes enigmáticos. Logo no início do manuscrito, aparece uma frase que revela o tom do texto. Quem encontrar a interpretação dessas palavras não experimentará a morte. Esse tipo de linguagem reflete a ênfase gnóstica na descoberta de um conhecimento interior. Muitos dos ditos presentes nesse evangelho possuem paralelos com frases encontradas nos evangelhos canônicos. Mas outros apresentam ideias que não aparecem em nenhum texto do Novo Testamento. Por exemplo, alguns ditos sugerem que o reino de Deus não é apenas um evento futuro. Ele estaria presente dentro da própria consciência humana. Essa perspectiva espiritual fez do Evangelho de Tomé um documento extremamente importante para os estudiosos do cristianismo primitivo. Mas ele é apenas um dos muitos textos preservados na coleção de Nag Hammadi. Além do Evangelho de Tomé, os códices de Nag Hammadi preservaram muitos outros textos surpreendentes. Entre eles estão escritos conhecidos como o Evangelho de Filipe, Evangelho da Verdade e Evangelho dos Egípcios. Esses documentos apresentam reflexões espirituais profundas sobre a natureza da realidade, da alma e do universo. Em muitos desses textos, o mundo material é descrito como uma realidade imperfeita, uma espécie de prisão para o espírito humano. Segundo essas tradições, o verdadeiro objetivo da existência seria despertar para uma realidade espiritual superior.
Dentro dessa visão, Jesus aparece como um mestre que veio revelar esse conhecimento oculto. Ele ensina os discípulos a reconhecer a centelha divina presente dentro de cada pessoa. Esse tipo de ensinamento difere significativamente da ênfase encontrada nos evangelhos canônicos. Nos textos do Novo Testamento, a mensagem de Jesus está frequentemente associada à chegada do reino de Deus e à transformação da vida humana. Nos textos gnósticos, a ênfase recai sobre o despertar espiritual e o conhecimento interior. Essa diferença revela que o cristianismo primitivo era muito mais diverso do que muitas vezes imaginamos. Entre os textos encontrados em Nag Hammadi, também aparecem escritos que apresentam narrativas simbólicas sobre a criação do mundo. Um dos mais conhecidos é o Apócrifo de João. Esse documento apresenta uma visão detalhada sobre a origem do universo segundo certas tradições gnósticas. Segundo essa narrativa, o mundo material não teria sido criado diretamente pelo Deus Supremo. Ele teria surgido a partir de uma série de emanações espirituais. Dentro desse sistema aparece uma figura chamada Demiurgo. Esse personagem seria responsável pela formação do mundo físico. Na tradição gnóstica, o Demiurgo muitas vezes é descrito como um ser que acredita possuir autoridade absoluta, mas que na verdade não compreende plenamente a realidade espiritual superior. Essa interpretação apresenta uma cosmologia muito diferente da encontrada na tradição bíblica tradicional. Ela sugere que o mundo material é resultado de uma imperfeição ou de um erro na ordem espiritual. Para os estudiosos, esses textos oferecem uma janela única para compreender a diversidade de ideias religiosas que circulavam nos primeiros séculos do cristianismo. Eles mostram que o debate sobre a natureza de Deus, da criação e da salvação era muito mais amplo do que os textos canônicos revelam. A descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi também ajudou os historiadores a compreender melhor os debates que ocorreram dentro das primeiras comunidades cristãs. Durante os séculos II e III, diferentes interpretações sobre a mensagem de Jesus estavam em circulação. Algumas comunidades enfatizavam a tradição apostólica preservada nas igrejas. Outras desenvolviam sistemas filosóficos e espirituais mais complexos. Essas correntes acabaram entrando em conflito. Líderes cristãos como Irineu de Lyon escreveram obras criticando os ensinamentos gnósticos. Eles argumentavam que essas interpretações distorciam a mensagem original transmitida pelos apóstolos. Ao mesmo tempo, os textos encontrados em Nag Hammadi mostram que essas comunidades possuíam tradições literárias sofisticadas. Elas produziam reflexões profundas sobre a natureza da alma, do universo e da salvação. Durante muito tempo, os historiadores conheciam essas ideias apenas através das críticas feitas por seus opositores. Mas a descoberta de Nag Hammadi permitiu que os próprios textos dessas comunidades fossem finalmente estudados diretamente. Quando os códices de Nag Hammadi começaram a ser traduzidos e estudados, os pesquisadores perceberam rapidamente a importância histórica dessa descoberta. Pela primeira vez, era possível ler diretamente textos que representavam tradições alternativas dentro do cristianismo primitivo. Esses manuscritos revelaram que os primeiros séculos da fé cristã foram marcados por uma diversidade muito maior de ideias do que se imaginava. Havia diferentes interpretações sobre a natureza de Jesus, sobre a criação do mundo e sobre o caminho para a salvação. A formação do Novo Testamento e da tradição cristã dominante ocorreu justamente nesse ambiente de debates e disputas teológicas. Com o passar do tempo, certas interpretações foram reconhecidas como ortodoxas. Outras foram rejeitadas ou deixaram de circular amplamente. É possível que os manuscritos encontrados em Nag Hammadi tenham sido escondidos exatamente nesse contexto. Alguns estudiosos acreditam que monges ou membros de comunidades cristãs enterraram os códices para preservá-los, talvez temendo que fossem destruídos durante períodos de conflito religioso. Assim, os textos permaneceram ocultos no deserto por mais de 1500 anos. Hoje, os manuscritos de Nag Hammadi são considerados uma das descobertas mais importantes para o estudo do cristianismo primitivo. Eles não mudaram diretamente os textos do Novo Testamento, mas transformaram profundamente a forma como os historiadores compreendem o ambiente religioso em que o cristianismo surgiu.
Esses documentos mostram que, nos primeiros séculos, existia uma grande diversidade de interpretações sobre a mensagem de Jesus. Comunidades diferentes preservavam tradições distintas. Algumas enfatizavam a fé e a autoridade apostólica. Outras destacavam a busca por um conhecimento espiritual interior. A descoberta de Nag Hammadi abriu uma janela para essas tradições que haviam permanecido ocultas por séculos. Ela permitiu que pesquisadores comparassem diretamente os textos gnósticos com os evangelhos canônicos, e assim reconstruíssem com mais precisão o cenário intelectual e religioso do mundo antigo. Talvez o aspecto mais fascinante dessa descoberta seja exatamente esse avente. Os manuscritos enterrados no deserto não apenas preservaram textos esquecidos. Eles também revelaram a complexidade das primeiras comunidades que procuravam compreender quem foi Jesus e qual era o significado de sua mensagem. Assim, o misterioso jarro encontrado em Nag Hammadi acabou se tornando uma das chaves mais importantes para entender a história do cristianismo. A história da humanidade é uma jornada repleta de descobertas, enigmas e mistérios. Alguns foram compreendidos. Outros ainda desafiam nosso entendimento. E é justamente nesses mistérios que encontramos as perguntas mais fascinantes. Você está em Story Secrets. Inscreva-se no canal e continue explorando os segredos da história. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.